Boa noite. Boa noite, menino. Olá, Cleide, muito boa noite a todos e todas, encarnados e desencarnados. É sempre uma alegria estarmos juntos para a gente conversar um pouquinho a respeito do nosso amado Evangelho. Boa noite. Seja bem-vindo aqui na sala da Joana, Vitor. Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo todos os nossos internautas. Na noite de hoje, o menino vai falar para nós sobre a mulher e a ressurreição. É do livro Boa Nova, pelo espírito Humberto de Campos, psicografia de Francisco Cândido Xavier. E para darmos início na live de hoje, no estudo de hoje, com o nosso menino, nós vamos fazer uma prece. Vamos então aqui agradecer a todos, agradecer a Jesus, o nosso Mestre, a Deus, nosso Pai Celestial, por mais um dia de vida, agradecer por estarmos trabalhando na sua seara, agradecer por estarmos trabalhando com a doutrina espírita, que tanto nos orienta, que tanto nos conforta os nossos corações. Obrigado, Mestre Jesus. Ilumine, oriente, proteja o nosso menino que vai falar para nós outros, e que todos os nossos companheiros internautas que estão nos acompanhando e todos aqueles que virão nos acompanhar depois, receba o nosso carinho, o nosso amor. Que Jesus, nosso Mestre maior, envolva a todos e que assim seja. Agora é com você. Vamos lá, né? É sempre para nós uma alegria estar aqui na sala virtual Joana de Anjos para a gente conversar um pouquinho. A presença da nossa amiga Cleide nos inspira sempre profunda amizade e afeto. E como ela disse, nós iremos falar um pouquinho sobre esse capítulo interessante do livro Boa Nova. Talvez seja um dos mais curiosos, assim, desse capítulo, desse livro que Humberto de Campos narrou. E um dos detalhes que eu acho interessante nós ressaltarmos em primeiro momento, quando a gente pensa no livro Boa Nova, ele não se trata de um retrato biográfico da vida de Jesus. O livro Boa Nova são 30 capítulos que juntos constroem, né, através das narrativas, como que um corpo de lições. O objetivo não é cronologicamente narrar as passagens, mas antes, a partir de determinados temas, levantar algumas reflexões necessárias. Nós perceberemos em Humberto de Campos esse olhar atento, essa percepção grave em relação a algumas reflexões que por vezes permearam o pensamento cristão. Foram muito expressivas. E ele resgata essa memória e traz aqui para a gente em forma de capítulo. E esse em específico, a mulher e a ressurreição, né, vem trazer dois instantes curiosos, vem trazer dois momentos interessantes. Né? Talvez a gente, ao ler esse título, A Mulher e a Ressurreição, a gente esperasse que Humberto de Campos fosse se devotar plenamente para falar ou desse da mulher, né? Ou que ele, de certa forma, se colocasse a contar a história de alguma dessas personagens femininas, que ele investisse profundamente nessa
em algum desses corações mais conhecidos. E quando a gente vai para a lição, talvez fica um pouquinho assim destoante, porque no primeiro momento não existe, de certo modo, uma mulher, alguém que vai vir à tona. Na verdade, nós vamos ter um diálogo entre Jesus e Simão sobre a questão da mulher dentro do Evangelho. E no segundo instante, nós vamos ter a presença de Maria de Magdala, uma dessas mulheres, um exemplo importante dentro do Evangelho e que vai ser fundamental na construção da mensagem da imortalidade. Então, esse capítulo, assim, eu particularmente ainda sinto que estou distante de entendê-lo na sua construção literária. É, é um capítulo que a gente vai se arriscar aqui a tecer alguns comentários, né? Reconhecendo as nossas limitações que ainda trazemos conosco. Mas é um capítulo que é interessante. Humberto de Campos não escreve ele sem motivos. Escreve ele assim profundamente inspirado para que possa nos trazer lições muito curiosas e muito importantes. Então, vamos lá. Peço desculpa pela tossezinha. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Mas, como disse, a gente vai dividir esse instante em dois. Primeiro momento, um diálogo entre Jesus e Simão Pedro. Eles estavam é, como que em alto mar, até que eles, em determinado momento, se aproximam da praia. Simão Pedro, que estava conduzindo os remos, ele, de certa forma, deixava transparecer nos seus traços fisionômicos algumas emoções contraditórias de sua alma. Esse é um dos detalhes interessantes que Humberto de Campos vai nos trazer. Simão Pedro está com um incômodo. Simão Pedro está se sentindo incomodado com alguma coisa. E Jesus o observava, adivinhando-lhes os pensamentos mais recônditos. Olha que interessante. Jesus já tinha feito raio-x, mas dentro da pedagogia divina, o Cristo ele trabalha antes, diante das percepções que ele tem, não com afirmativas, ele trabalha com questionamentos. Jesus se dispõe muito mais a nos ajudar a entender como a gente está do que efetivamente determinar o que ele percebeu. Então, olha a pergunta: que tens tu, Simão? Perguntou o mestre com seu olhar penetrante e amigo. Então, vem efeito de pergunta. Com certeza, aquele dia de Simão estava, né, um pouquinho assim, ele estava sendo envolvido por esses conflitos interiores. Alguma coisa tinha acontecido que o levara a esse estado. Que tens? O que está acontecendo, Simão Pedro? E aí, e é curioso que vamos só levantar um detalhe, porque Simão, né, significa o ouvinte. Um dos sentidos de Simão é o ouvinte. E nesta hora, nesse justo momento, eis que, né, de certa forma, apesar desse convite para Simão falar, a gente pode entender Simão
como alguém que, apesar de todas as imperfeições, de todas as dificuldades, ele era alguém às vezes meio estovado, assim, um pouco insensível, ele de certa forma escutava. Teve uma horazinha que ele precisava escutar que não escutou. A hora da a Santa Ceia ali, no momento que ele bandeou para a queda, para a negação, para as 3 vezes que ele não conseguiu prosseguir fiel àquilo que o Divino Amigo havia proposto. Mas ele, via de regra, ele falava muita asneira, mas diante dos diálogos com Jesus, ele sempre saía renovado. Aqui não vai ser diferente. Mas Humberto de Campos narra que, surpreendido com a palavra do Senhor, o velho Cefas deu a perceber, por um gesto, os seus receios e as suas apreensões. Então, ali, de certo modo, né, ele fica surpreendido, qual muitas vezes, por exemplo, as pessoas relatavam que o Chico conseguia, né, antecipava assuntos, trazia questões à tona que ninguém sabia. Jesus está como que aqui, né, de certa forma, fazendo uso desse recurso que a gente percebe alguns médiuns nas suas capacidades também com uma grande possibilidade. Mas ele faz esse raio-x e Simão, nesse momento, percebe assim que, de certa maneira, ele estava sendo percebido. E qual era a dificuldade dele? E Humberto de Campos também nos narra como se encontrasse dificuldade em esquecer totalmente a lei antiga. Então, vamos aqui, né, resumir o que estava acontecendo dentro do coração de Simão. Tinha o novo querendo nascer, mas ao mesmo tempo o velho estava o prendendo. Tinha uma luta, né, de ideias novas e ideias antigas. Naquele momento, ele estava num desafio, lidar com as concepções que estavam enraizadas nele e aquelas não. Simão Pedro era um cadinho machista. Um cadinho, a gente está amenizando, né? Tem umas falinhas dele, algumas historinhas dele que a gente percebe algumas falas dele profundamente machistas. Então, o que estava acontecendo, ele estava num conflito, né, em que a figura da mulher, principalmente, né, e aí não por acaso, Maria de Magdala vai ser posta nessa segunda parte da mensagem, mas a figura de Maria de Magdala, a proximidade dela com Jesus, que trouxe para ele alguns gatilhos, quanto também outras experiências que ele vivenciou, a questão do julgamento da mulher adúltera, entre outras experiências que ele teve, mas ele estava com dificuldade de aceitar a proximidade feminina junto ao coração de Jesus. Existia nele, naquele momento, esse desafio. E não simplesmente a presença feminina, que eu creio que ele não teve problema com a mãe de Jesus, com Maria. A questão é que, de certa forma, e é o que ele vai trazer primeiro, na lei antiga existia uma severidade muito grande em relação à mulher que errava. A lei, diz ele, que nos rege, manda lapidar a mulher que perverteu a sua existência. Então ele está, assim, comendo pelas beiradas, porque Humberto de Campos mostra que ele está meio tímido.
Ele percebia que Jesus tinha uma nova postura, uma nova forma de agir, que ele não condena, porque ele acolhe aquelas mesmas que estavam em situação de descuido consigo próprias, em uma carreira, né, nesse âmbito da sexualidade desregrada. Jesus tinha um cuidado, uma atenção e uma dedicação profunda para com esses corações. Nunca se colocou à disposição do julgamento, jamais as condenara diante dos seus atos. A violência em nenhum instante foi justificada pelo divino amor. Claro que Jesus, ele, vamos dizer assim, ele nunca estará ultrapassado na humanidade, porque desde sempre ele verteu as noções mais profundas desses sentimentos de fraternidade e de igualdade. Nunca foi um problema para Jesus esta questão, né? Nos seus mais elevados conceitos, trouxe-nos perspectivas sempre amorosas. Se, de certo modo, né, afigurou-se a religião a esses padrões de severidade em relação à mulher, Jesus, de certo modo, distanciou-se desses comportamentos para ampliar o olhar acerca daqueles que caem. E quando se tratava profundamente da figura feminina, soube ser daqueles que conduziu a situação com a mais pura dignidade espiritual. Em nenhum momento ele, de certo modo, foi a favor dessa justificação da violência contra o espírito feminino. Então, essa é uma das marcas muito grandes e expressivas no comportamento de Jesus, que é a representatividade de todo um esforço que somente, vamos dizer assim, quase 2000 anos depois a gente percebe que vagarosamente as coisas têm modificado, né? Porque a gente ainda percebe que a figura feminina no mundo ainda é profundamente violentada. Mas, então, Pedro traz essa questão da justificativa dessa violência por causa do erro feminino. Aí Humberto de Campos narra: conhecendo por antecipação o pensamento do pescador e observando seus escrúpulos em lhe atirar uma leve advertência, Jesus lhe respondeu com brandor. Então, olha Jesus conduzindo a questão com dignidade. Percebeu que em Simão Pedro o conflito da lei antiga estava colocando ele, né, numa situação um pouquinho delicada. Soube conduzir ele para o caminho da transformação, do justo entendimento. Se Simão Pedro agia de forma às vezes tão machista, Jesus estava conduzindo ele a uma compreensão, a uma perfeita elucidação a respeito da vida. E aí, Jesus vai trabalhar algumas coisas com ele. A primeira delas é: quase sempre, Simão, não é a mulher que se perverte a si mesma, é o homem que lhe destrói a vida. Então, essa é uma das frases interessantes que Emmanuel tem uma mensagem, quando ele comenta a passagem da mulher adúltera, Emmanuel tem uma mensagem intitulada E o Adúltero, né? Como que a retomar uma personagem que na hora daquele julgamento não havia sido identificada. Era a figura da mulher que seria lapidada. Mas e o adulto? E o homem? E a responsabilidade do homem em todo o processo? Jesus nunca em nenhum momento coadunou com o erro ou com a queda humana, mas soube ser humano para jamais deixar de orientar com dignidade os corações, independente de quem fossem. Mas como a figura feminina
ela foi posta em questão. Jesus soube, com bastante expressividade, conduzir Simão a pensar: olhe, e a responsabilidade do homem? Por vezes, parte dele, esses instintos, parte dele, essas iniciativas. Então é preciso ampliar o olhar, Simão. Não fica restrito essa viciação anterior, que foi dada tão somente reconhecendo a mulher, às vezes, nos seus equívocos. Aí o Simão Pedro, ele estava, de certa forma, tentando entender. Então, Humberto de Campos narra que, respeitosamente, o Simão Pedro vai colocar: olha, os nossos legisladores sempre ordenaram severidade e rispidez para com as decaídas. Observando os nossos costumes, Senhor, é que temo por vós, acolhendo tantas meretrizes e mulher de má vida nas pregações do Tiberíades. Ou seja, você está se misturando demais. Vai ter uma fama que às vezes não é boa. As pessoas podem começar a ter, né, dupla interpretação do que você está fazendo, achar que você está, né, se envolvendo com elas. E Jesus foi muito claro: olha, se a preocupação de Simão Pedro era em relação a Jesus, em relação a ele, Jesus vai colocar: não temas por mim. Ou seja, não preocupa com a minha fama, o que os outros vão falar, Simão Pedro, porque eu não estou aqui, não é por causa da opinião das pessoas. Jesus, claro, fala de uma forma bonita: eu venho de meu Pai e não devo ter outra vontade senão a de cumprir os seus desígnios sábios e misericordiosos. E aqui é interessante, porque Jesus veio auxiliar o espírito humano, está para além das questões de gênero, não importando a orientação sexual ou as condições orgânicas que o espírito se apresentasse. Jesus tinha um compromisso com a coletividade. Não importando quem era, o que fosse ser falado, Jesus estava atento às necessidades do coração humano. Essa era a maior vontade divina: auxiliar a todos a compreender a responsabilidade e o compromisso diante da vida. Jesus não estava limitado a determinados rigores, a determinadas aparências. Ele estava preocupado com o espírito na sua mais profunda necessidade. E a dor, o sofrimento, ela não escolhe o coração. Pede cuidado em todas as dimensões e em todas as situações. Então, Jesus, ele está pondo a questão de forma muito clara para Simão Pedro. Olha, Simão Pedro, a gente vai ter que ultrapassar todos esses preconceitos, todas essas barreiras. Por quê? Porque a gente tem objetivos mais altos. O nosso objetivo, tá, no Evangelho, é cuidar efetivamente dos espíritos, é ajudá-los a se soerguerem, independente de quem seja. Porque encarnando, desencarnando, aí a gente vai perceber pelas luzes da doutrina espírita, a gente vai trocar de posições. E o mais importante diante de tudo isso é a gente entender a preciosidade do sentimento do amor, que se constrói na experiência humana. Todas as vezes que a gente se dispõe a auxiliar os outros dignamente a se soerguerem diante das suas necessidades interiores. Simão estava sendo reeducado. Era o conflito do velho, das concepções antigas, com aquilo que ele estava aprendendo com o divino amigo. E ainda hoje, essas discussões permanecem acesas. Mas prossigamos, porque Jesus vai conversar muita coisa com ele. E a gente não vai conseguir entrar em todas as questões que Jesus traz aqui, porque nós temos um objetivo aqui de comentar essa ressurreição. Então, primeiro momento, a questão da mulher é traga. Um diálogo, Jesus bastante sensível
cultivando novas concepções, trabalhando a noção desses novos olhares que deveriam ser reajustados. Jesus não foi concernente, não esteve de acordo com o machismo. Ele trouxe concepções puras de igualdade. É o que ele vai dizer para Simão Pedro, que tanto o homem quanto a mulher são iguais perante Deus. De certa forma, ele acentua que a mulher, ela, pela sagrada missão que ela vai receber da vida, ela, de certo modo, vai estar mais próxima de Deus, por representar essa ponte, né, com a possibilidade do retorno dos espíritos à Terra. Então, ele vai colocar a mulher, vai devolvê-la no seu mais alto padrão de dignidade, vai colocá-la no justo lugar, aquele ambiente merecido. Isso, mesmo as que estão em queda, Jesus vai pontuar para Simão. As mulheres mais desventuradas ainda possuem no coração o germe divino, para a redenção da humanidade inteira. Seu sentimento de ternura e humildade será em todos os tempos o grande roteiro para a iluminação do mundo. Porque sem o tesouro do sentimento, todas as obras da razão humana podem parecer como um castelo de falsos esplendores. Então, aqui essa base é interessante, né? De certo modo, Humberto de Campos nos insere questões para a gente pensar nos contextos de hoje e avaliar nosso olhar, a forma que muitas vezes a gente coloca esse espírito feminino, principalmente aqueles espíritos que encarnam no corpo masculino. É preciso estarmos um pouco mais atentos, para que a gente não se resvale nesses velhos preconceitos que por vezes marcam-nos o espírito durante muito tempo. É preciso reconhecer, né, como Jesus estava conduzindo Simão aos nossos equívocos e perceber que a lei divina, o amor do Pai, chama-nos à perfeita compreensão da igualdade, que nenhuma violência poderá ser justificada, independente de qualquer que sejam as condições dos espíritos. Os métodos pedagógicos de Deus são sempre os do amor e da verdade, com que vai erguendo as criaturas. E aqui a gente pode, numa análise subjetiva, compreender a figura feminina trabalhada aqui como sentimentos femininos, que estão para além dessa percepção homem-mulher, dessa nossa divisão binária. Quando a gente pensa nos sentimentos femininos e na obra Nosso Lar, nós vamos ter essa perspectiva sendo lançada. Os sentimentos femininos dizem respeito à fidelidade a Deus. É o compromisso com a verticalidade. É aquilo que diz respeito à nossa ligação com o Criador. Aquilo que fala sobre esse nosso compromisso com o sagrado. Esses sentimentos femininos, né? Eles são essa ponte de ligação. E são trabalhados no espírito, independente das condições do organismo. Isso é uma conquista da alma, que, independente de quem sejamos ou a orientação que tenhamos, a gente é convidado a galgar esses degraus de manifestação desses sentimentos femininos, dessa necessária fidelidade a Deus. Enquanto os sentimentos masculinos, explica lá, estão relacionados às atividades práticas, né, à horizontalidade, a esse compromisso com as atividades humanas, os sentimentos femininos nos falam da transcendência, nos ajudam a pensar naquilo que transcende o espaço e o tempo, que está relacionado a essa ligação
com Deus. E depois, então, desse momento de reconstrução, é que o nosso querido Simão Pedro, ele diz assim, né, sai dizendo para Jesus, tens razão, Senhor. Ele sai humilde e satisfeito. Humilde e satisfeito. Sai feliz daquele instante. Aprendeu a lição. Fora inserido nesse novo campo de concepções. E aí, para arrematar, Jesus vai dizer para ele, olha, Simão, será ainda a mulher que buscaremos confiar a missão mais sublime na construção evangélica dentro dos corações, no supremo esforço de iluminar o mundo. Seria confiado à mulher a missão mais sublime. Aqui fique aberto, que missão seria essa e tudo mais. A gente pode, né, suscitar algumas coisas. Pela construção do Humberto de Campos, né, finalizando esse primeiro momento para iniciar o segundo, a gente está falando desse momento da ressurreição, desse momento, né, da presença feminina na ressurreição. Maria de Magdala fora escolhida para ser a primeira a dar notícias da imortalidade. Jesus reconstrói essa figura feminina, devolve ao patamar de dignidade que, né, a criatura humana havia retirado, e mais do que isso, concebe nela a gestação da imortalidade. É Maria de Magdala que dá o parto da vida, desta vida nova, desta notícia sublime. E como isso se dá? Humberto de Campos vai narrar de uma forma muito curiosa. Mas para que a gente possa ir para essa parte, né, eu espero que a gente esteja conseguindo se fazer compreensivo, né? Qualquer coisa vocês falam aí para a gente no chat. Mas vamos continuar. Falamos do primeiro momento, vamos para essa transição desse segundo instante. Tem uma mensagem que Emmanuel vai dizer que ninguém violentou-se tanto a si mesmo para a própria transformação do que o espírito de Maria de Magdala. Nem Paulo de Tarso, que fizera tamanho esforço na caminhada cristã, né, e de certa forma conseguiu divisar com esse espírito tão sublime. Ninguém conseguiu divisar. Maria de Magdala efetivamente alcançara os mais altos níveis dessa transformação. O seu espírito realmente não simplesmente, né, escutar a Jesus, mas permitir que interiormente essa mensagem sagrada reconfigurasse todo o cenário do seu espírito. A entrega, a fidelidade foi a marca de Maria de Magdala. Maria de Magdala, ela, apesar de ter enfrentado dificuldades, porque os discípulos eram um pouquinho machistas, né? Atenuando, eram muito machistas por vezes, e ela enfrentou dificuldades. Ela enfrentou profundas dificuldades. Tanto que Humberto de Campos narra, né, no capítulo Maria de Magdala, que depois do desencarne de Jesus, os discípulos não quiseram aceitar, abandonaram, né? Não conseguiram, infelizmente, abrir as portinhas do coração. Então, ela enfrentou muitos desafios, mas ela manteve a fidelidade. A sementinha que Jesus depositara em seu coração frutificara de tal maneira que nem mesmo as adversidades do caminho impediram-na de manter-se fiel a quem restituir a vida. Ela vai, inclusive, no momento da crucificação, ser daquelas Marias
que não arredaram pé, que mantiveram-se do lado do Cristo. O próprio Paulo chegou um momento que ele está, né, nessa grande empreitada, fazendo essas viagens para a divulgação do Evangelho, chega em uma cidade que ele é só recebido por mulheres. E aí, nesse momento, ele se coloca a refletir. Emmanuel tem um parágrafo belíssimo para falar, né, dessa reflexão paulina, da grandiosidade da beleza dessa figura mulher, que nas horas derradeiras de Jesus foram elas que se prontificaram a estar presente. João, que trabalhar em si os sentimentos femininos, porque, como a gente disse, algo que está para além das concepções humanas, né? Mantivera esses mesmos sentimentos. Ali, a representatividade dessas mulheres junto a João, dessas Marias junto a João, é o sentimento feminino, que se manteve intacto, a fidelidade aos propósitos superiores. Mas, pensando em Maria, ela estiver ali, ela assistira aos últimos instantes da vida orgânica de Jesus. E diante daquilo que Jesus tinha feito tanto pelo seu coração, aquelas horas foram desafiadoras. Aqueles momentos foram desafiadores. Estivera até o fim dessa existência física fiel a esse propósito que ela havia abraçado. Como deverá, a gente não tem notícias como foi o restinho de sexta-feira dela, a gente não tem notícias como que foi o sábado dela, mas a gente tem notícias de como foi o momento, né, o domingo de manhã. Como foi o domingo de manhã. O Tim e Vanessa, eles construíram uma música muito especial, titulada História de Madalena, que é uma música lindíssima, que nos convida a uma reflexão muito profunda, onde eles vão falar da sexta-feira, daquela tarde em Jerusalém, que o céu estava tão cinzento, até o vento se escondera para chorar, até o vento estava tisnado, né? Ela se escondera para chorar, e ali chorava amargamente, buscando então em sua mente os seus olhos. A música é bastante tocante, assim, quando a gente se dá conta, né, daquilo que poeticamente eles vão construindo. Os seus olhos, aquela chama em seu olhar. Maria procurava, nesse momento desafiador, esse olhar de Jesus. Os olhos de quem sabia amar. E aí, né, eles vão continuar a música, que é coração feminino, coração de mulher, muito tempo buscou o amor, que enfim, no Cristo, encontrou. Como viver sem você? É o momento que poeticamente eles vão construindo, pensando nessas reflexões. Como viver sem você, sem a tua presença, sem a tua amizade, sem o teu carinho. E aí, depois, eles recomeçam de novo a música. Eu estou lembrando aqui de cabeça. Aí eu estou tentando imaginar a Vanessa, do time Vanessa, cantando de novo para poder falar. Naquela manhã em Jerusalém, o céu está. Não, a saudade foi maior, e então ela vai em busca do divino amigo. É esse momento que, de certa forma, Humberto de Campos
vai procurar fixar aqui. Essa saudade, esse anseio pela presença do divino amigo, é retrato dessa fidelidade. Ela não tinha se esquecido. Se os discípulos ficaram atordoados, às vezes magoados com o que fizeram, com a queda, com o abandono, o coração de Maria estava tranquilo. Maria de Magdala havia sido fiel. Havia sido fiel. E nesse instante, que ela vai procurar, né? ah, que ela vai procurar o divino amigo, ela vai chegar ali para ter contato de novo com o corpinho dele. Ela vai perceber que o organismo físico de Jesus já não estava mais ali. Ela vai encontrar dois anjos que vão questionar, perguntar para ela: mulher, por que choras? Por que choras? E aí, em meio àquele momento, né, ela vai contar: olha, levaram o corpo do meu mestre, cadê? O que fizeram? E aí, ela, meio que os anjos vão desaparecer, e de repente ela vê um jardineiro que pergunta a ela: mulher, por que choras? E nessa hora, é, ela vai pensar assim, né? Porque possivelmente esse jardineiro estava um pouquinho sujo, né? Não dava para perceber, se dar conta dessas feições de Jesus. Alguma coisa estava diferente. Mas ela vai questionar, né? O que que você fez com o corpo do meu mestre? E é quando ela vai se dar conta de que ela está nada menos, nada mais que diante de Jesus. Aquele jardineiro que estava ali e ela não sabia quem era o seu próprio mestre. Algo singular que algo singular que Humberto de Campos narra. Maria Madalena ia ao túmulo com amor, e só o amor pode realizar os milagres supremos. Ela permanecera fiel. Nem mesmo as horas mais desafiadoras fizeram com que ela desistisse da presença do divino amigo. Ela conseguiu gestar a presença do mestre dentro de si mesma. E aquela hora em que ela suportara o peso dessas transformações infinitas, ela tinha a oportunidade de experimentar a ressurreição. O espírito nobre que estava se constituindo manteve-se verdadeiramente fiel aos objetivos maiores. Todos nós, igualmente, vamos experimentando essa imortalidade, essa ressurreição, a partir do instante que a gente não abandona a fidelidade, a partir do instante que a gente não abandona os nossos compromissos, as nossas responsabilidades. Humberto de Campos nos traz de uma forma muito poética. Instintivamente, Maria Madalena se ajoelhou e recebeu o olhar do mestre, num transbordamento de lágrimas, de indexível ventura. Era a promessa de Jesus que se cumpria. A realidade da ressurreição era a essência divina que daria eternidade ao cristianismo. Essa frase de Humberto Campos, meu Deus, o capítulo aqui vai chegando para o final, cada frase que Humberto Campos traz, assim, parece que cada uma melhor do que a outra, porque esse poder sintético que ele guarda aqui para trazer imagens ao mesmo tempo tão belas, mas tão poéticas. A realidade da ressurreição era a essência divina que daria eternidade ao cristianismo. Ela foi mensageira
a mensageira de tudo aquilo. E, de certo modo, no capítulo Maria de Magdala, ela teve no episódio que Humberto de Campos narra, ela conversando com Jesus, diante de tamanhos esclarecimentos, diante de tamanhos direcionamentos que ela teve, ela já manifestou uma preocupação com o futuro, com o que seria depois que Jesus partisse. E Jesus, de certo modo, orientou ela a essa confiança, a essa fidelidade. Era preciso confiar em Deus e confiar também nela. E ela não perdeu isso. De certo modo, esse retorno ao túmulo, ele não representa, aqui um gesto simplesmente fúnebre de respeito ou de carinho, à memória, mas ela é antes o sinônimo desse anseio por essa ligação que não termina com o túmulo, dessa ligação que se estende ao infinito, desse anseio de permanecer conectado a ressurreição, essa essência divina, que daria eternidade ao cristianismo, porque a partir desse momento quer dizer que tudo que Jesus falara não fora em vão, tudo que ele dissera não fora ao acaso, constituía um precioso patrimônio do seu coração, traduzia-se a verdade imutável de Deus. Do seu olhar, do seu pensamento, reluzia ainda mais o cuidado e o amor com que tivera com os seus discípulos, com todos aqueles que se acercaram do seu coração. Retornara do túmulo, sim, para deixar bastante claro, com bastante profundidade, o quanto vale a vida. Não a vida enquanto um minuto no relógio da eternidade, uma hora no dizer de Emmanuel, mas a vida enquanto essa experiência da fidelidade. Todos nós que vamos aprendendo a passar pelo processo, a largatinha que compreende a importância da escuridão, porque ela é justamente na escuridão desse casulo que ela se eleva nessa transformação em busca da liberdade. Suportar o processo sem perder a fidelidade. Poderia ela, diante de tantos empecilhos, ter parado no meio do caminho, não ter se colocado, agora ele morreu, agora acabou, eu vou voltar à mesma vida. Ela não voltar à mesma vida. Ela, desde a primeira hora, se colocar à disposição de uma nova estrada. Ela se colocar à disposição de ser conduzida. E, naquele momento, era como que a continuidade desse instante glorioso. A presença do Cristo se mantinha com seu Espírito. Ela não estava sozinha, ela não estava desamparada. Mas, em verdade, o que subjetivamente Humberto de Campos quer mostrar. Ela foi a mensageira desta notícia mais feliz. Ela foi a mensageira dessa notícia mais importante. Porque, de certo modo, a verdade se estabelecer com a aparição de Jesus. A imortalidade dera eternidade ao cristianismo. Não era simplesmente balela. A luz da ressurreição, ao Humberto de Campos, por meio da fé ardente e do ardente amor de Maria de Magdala, havia banhado de claridade imensa a estrada cristã para todos os séculos terrestres. Se a gente parar para pensar, ela foi confiada à continuidade.
esse momento de virada do cristianismo. Porque se até então os discípulos estavam aprendendo, com essa virada, eles seriam convocados ao testemunho. Não só teriam ouvido as lições, mas diante dessa nova mensagem, dessa continuidade, seriam convocados a continuar fiéis também. Haviam caído, haviam quedado, haviam se esquecido dos deveres, era momento de se recordar, porque o Cristo mantivera-se fiel. Era necessário que cada um resguardasse também a sua própria necessidade. O aviso de Jesus para Simão Pedro, apacenta as minhas ovelhas, era: Simão, continuemos com a fidelidade, porque desde a primeira hora essa sempre foi a minha lição. Manter o compromisso de amar o outro. Não é hora para acabar, de ficar lamentando-se, porque eu estou aqui, a minha parte eu estou fazendo, e agora segue em frente. Não fica parado nas notícias do Calvário, prossegue para além. Maria se mantera fiel. E a mensagem da imortalidade do Cristo vivo permanecera com ela. Ela foi a primeira a ver efetivamente Jesus. Ela foi a primeira efetivamente a ter o contato, a experiência profunda com Jesus. Porque em seu coração havia brotado, se estabelecera essa mensagem divina. E por isso, para finalizar aqui, que já está na hora da Cleide voltar, e por isso, Humberto de Campos, ele de certo modo vai terminar com um questionamento de um historiador e filósofo. Onde está o sábio da terra, que já deu ao mundo tanta alegria quanto a carinhosa Maria de Magdala? Ela foi a mensageira da boa notícia. Ela foi o evangelho do evangelho. A boa notícia, a mensageira dessa boa notícia. Esse coração que guardou o segredo entre a vida e a morte, que se estabelecera, trazendo, pelo próprio exemplo, capacidade de contato efetivo com o divino amigo. Obrigado pela paciência e pela misericórdia de vocês. Que Jesus nos abençoe. Obrigada, menino, nós que te agradecemos. Depois de estudarmos um evangelho que aconchega o nosso coração e nos dá força, que todos possamos seguir o exemplo de Maria Madalena. Dizem que ela foi a reencarnação de Madre Teresa de Calcutá, né? Muito bom. Essa eu ainda não sabia. Que incrível. Vamos, então, finalizar a nossa live pedindo a espiritualidade amiga, benfeitora, trabalhadora, que nos oriente, nos ilumine, nos proteja, nos dê uma boa noite a todos os nossos internautas, que Jesus, o nosso mestre maior, fique com todos nós. Pedir para o menino fazer a prece final, envolvido no que já se encontra. Agora é com você. Vamos orar. Meus amados irmãozinhos e irmãzinhas. Orar esse coração querido de Maria de Magdala.
curvamo-nos diante de ti. Ó grandiosíssima mulher, eu, particularmente, me curvo diante dos teus testemunhos, diante da tamanha transformação, como conseguir orientar a própria vontade em favor do seu crescimento, da sua evolução. Quanta humildade não tivera que ter para lidar com os reveses, com tudo aquilo que constituía convite à vida antiga. Soubestes dignificar-te no silêncio da renúncia, com que, ao invés de combater todos aqueles que não te aprovavam os esforços, mesmo não te apoiando, ainda assim, conservando a chave da fidelidade ao divino amigo, prosseguistes no caminho, ensinastes pela misericórdia, trouxestes através da tua transformação silenciosa esse profundo convite para que saibamos também abençoar aqueles que ainda não conseguem nos bendizer, não conseguem nos acolher, não se voltar com revolta, nem nutrir a posição de ódio ou de rancor, permanecera junto a Jesus, porque Ele saberia compreender o teu espírito nas horas mais difíceis e nas circunstâncias mais traiçoeiras. Sim, a tua fidelidade, Maria, quando Jesus estava precisando dessa companhia amiga, é para o meu coração uma das lições mais sublimes. Você esteve lá do lado. Você entregou seu coração, seu sentimento e sua atenção. Suportou a gritaria, todo o alarde estridente daquela multidão enceguecida que se esquecera do divino amigo. Se tanta gente foi ingrato, você estava lá para oferecer o melhor que possuía naquele instante. Não arredara pé, mantivera-se compromissada com aquele que constituíra o amor que lhe resgatara a vida. Soubera ser amigo de Jesus. E isso verdadeiramente é algo que me toca o coração. Soube se fazer junto ao Mestre como amigo dele. E na manhã benfeitora, deve ter sido bom todo tanto poder olhar. Não deu para tocar o Mestre, mas poder sentir-lhe o coração. Poder sentir a certeza desse carinho, desse amor que não faltou e nunca vai faltar. Sei que você deve estar juntinho dele, que a mensagem da ressurreição brilha hoje mais intensamente, porque estás cada vez mais a experimentar esse Cristo vivo, trabalhando e cooperando em favor de toda a terra, de todos que quedam, em favor de todos aqueles que se esquecem dos compromissos com o bem. Você está junto, ajudando-nos a perceber igualmente a extensão das nossas próprias necessidades. É um momento igualmente da fidelidade, de não esquecermos daquele que nos devolveu a vida, daquele que nos enxergou nas nossas limitações, mas que soube cultivar-nos de um modo a acreditar nos potenciais que tínhamos. A vida em abundância, o tesouro imortal da experiência, se constitui a partir de Jesus. Obrigado por nos lembrar disso, por nos trazer tanta alegria e por hoje acender sobre os nossos desânimos
Às vezes a gente tenta melhorar e fica tão abatido com os insucessos, com os entraves, que o seu exemplo possa regar os nossos corações ainda mais de coragem para prosseguirmos nesse anseio supremo e divino de divisar o coração do divino amigo e poder com ele cooperar com amor em favor da humanidade. Obrigado, Maria. Aqui é o menino que te agradece com muito, 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 muito amor. Que assim seja.